desta semana é sobre direito tributário. O curso fala sobre sistema tributário nacional, legislação tributária, precedentes judiciais e muito mais. As aulas são com o professor Ricardo Victor Bastos. Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos conversar agora sobre um assunto que realmente ocupa muito do nosso dia a dia acadêmico, ocupa muito dos debates, dos congressos, de tudo que envolve o direito. Eu vou pedir licença aos constitucionalistas para entrar um pouquinho na seara do direito constitucional, apesar da minha área de especialização, a área que eu concluí mestrado é o direito tributário, mas no meu objeto de estudo eu falei muito sobre esse assunto, que é o controle de constitucionalidade e a sua relação com o direito tributário. Especificamente o controle difuso. Vamos trabalhar aqui um aspecto peculiar do controle difuso e o direito tributário, que é a discussão geral da questão constitucional. Nós vamos lembrar aqui que nós já falamos sobre o sistema constitucional tributário, nós já falamos aqui sobre legislação tributária, casamos um pouco isso com os precedentes judiciais, principalmente a questão da litigiosidade do sistema tributário nacional, como esses precedentes são formados, qual a estruturação deles. E agora vamos afunilar um pouquinho para trabalhar o controle difuso de constitucionalidade em matéria tributária. Especialmente aquilo que nós já conversamos, cujo livro eu indiquei para vocês na nossa aula anterior, são as questões relacionadas à repercussão geral. É importante que a gente entenda que o direito constitucional, ele é a nossa mãe, ele é a nossa base, a nossa sociedade gira em torno do direito constitucional. Na oportunidade em que eu concluí o meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar o direito constitucional com muita profundidade, principalmente o controle difuso, principalmente as questões relacionadas à repercussão geral, e me deparei com um cenário que realmente encanta, por ser um tema com muita profundidade, um tema que envolve o funcionamento da sociedade de um modo geral. São diversas áreas do direito que se desaguam, que convergem para o direito constitucional, principalmente com a criação da repercussão geral em 2004. E é nesse sentido que nós vamos iniciar fazendo a associação do direito constitucional com o direito tributário. Não tem jeito, nós vimos aqui na nossa primeira aula que o sistema constitucional tributário ele é forte, ele é estruturado dentro da nossa Constituição Federal, talvez, se não a Constituição mais recheada, mais completa de normas tributárias, normas relacionadas à tributação sob as mais diversas possibilidades. Ao ponto de nós termos um imposto, um tributo como o ICMS, lá no 155, parágrafo 2º, em que tem 12, mais ou menos 13 incisos que versam sobre esse tributo. É nesse contexto que a gente precisa tratar da matéria repercussão geral, é nesse contexto que nós vamos começar a falar um pouquinho sobre controle difuso de constitucionalidade. Não tem como falar em sistema constitucional tributário, em litigiosidade em matéria tributária, se não falarmos em matéria, se não entrarmos na questão da repercussão geral. Não dá para falar em direito tributário, em sistema tributário, sem levar em consideração o quantitativo de casos que giram no Supremo Tribunal Federal relacionados à repercussão geral. Como nós falamos aqui, muito se discutiu no Supremo e costumava-se a brincar que o Supremo talvez virasse uma corte voltada para a tributação. Nos últimos anos, nós sabemos que o direito penal ocupou um grande espaço da corte, especialmente com o desenvolvimento da Operação Lava Jato, especialmente com essas operações que ganharam a mídia na televisão nos últimos anos. Mas em relação ao controle de constitucionalidade, todos nós sabemos, não temos muita dificuldade, mas aos alunos que nos assistem, vamos fazer uma digressão aqui sobre o controle, sobre esse histórico do controle de constitucionalidade, trabalhando a perspectiva já voltada para o controle difuso. Nós precisamos entender que o controle de constitucionalidade no Brasil, ele possui uma característica muito peculiar. Ele é o que nós chamamos de controle misto. Nós temos dois modelos aí no mundo, modelos muito famosos, tá? De controles concentrados e controle difuso. O Brasil casou os dois e trata essa noção de um modo bem tranquilo nos últimos tempos. A partir de 2004 surge a repercussão geral da questão constitucional e a coisa começa a ganhar um certo ar de
de amplitude, de crescimento do controle difuso. O controle concentrado ele é bem delineado por todos nós. É muito fácil compreendermos os efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado. Nós aprendemos a Constituição e está nos manuais, no dia a dia das decisões do processo, que as decisões que são tratadas em matéria de controle concentrado, que é aquele controle em que você vai atacar o ato normativo do ponto de vista abstrato, a questão relacionada ao direito constitucional é tratada de modo principal no processo. Todos nós sabemos que o controle concentrado de constitucionalidade ele tem um desenho bem característico e bem traçado na Constituição Federal. Os efeitos da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, eles são facilmente verificáveis porque você trata o ato normativo como principal causa de pedido da discussão. Você ataca, seja pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, diretamente o diploma normativo que você busca discutir. Logo, os efeitos, eles são erga omnes. Eu tenho efeitos que são voltados para as partes, eu tenho uma demanda que vai transcender o caráter subjetivo de qualquer ação. Até porque, no controle concentrado de constitucionalidade, eu não tenho partes no sentido processual do termo. Na verdade, eu tenho discussões constitucionais do ponto de vista abstrato. Daí a questão constitucional ser tratada no plano teórico e os efeitos serem irradiados por todo o ordenamento jurídico. Já no controle difuso, que é um controle tratado ao longo de todo o ordenamento jurídico, é um controle que pode ser exercido pelo juiz de primeira instância, passando pelos tribunais até chegar ao Supremo Tribunal Federal, o que não acontece com o controle concentrado. Nós temos uma característica muito peculiar, que é o efeito ser restrito entre as partes, ou pelo menos assim foi pensado na Constituição de 1988. Nós vamos entender por quê, pelo menos assim foi pensado na Constituição de 88. O controle difuso de constitucionalidade, originalmente tratado na Constituição, ele é incidentalmente debatido numa questão referente a qualquer assunto. Eu posso ter uma questão voltada para a tributação debatida nos autos e a questão constitucional ser tratada de modo incidental. Logo, eu tenho autor e réu na acepção comum do termo. Nós temos partes no sentido processual do que o direito nos ensina. Mas é nesse contexto que o direito tributário precisa ser visto. Nós precisamos entender que essa dicotomia, essa diferença entre o controle difuso e o controle concentrado também ocupa o controle de constitucionalidade das questões voltadas à tributação. É muito comum demandas sobre direito tributário serem ajuizadas, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, e isso no exercício do controle concentrado das normas do ponto de vista abstrato. Do mesmo caso, no controle difuso, nós temos uma gama de recursos que são interpostos no Supremo, até porque o arcabouço constitucional relacionados à tributação ele é considerável. Nós temos diversas demandas que são pautadas nos mais diversos dispositivos da Constituição Federal. Aqui nós lembramos, e cabe relembrar, que o sistema tributário que está estruturado na Constituição, ele possui um complexo normativo razoável, o que vem sendo constantemente invocado nos processos relacionados ao controle difuso, relacionados ao controle de constitucionalidade em todo o ordenamento jurídico de um modo geral. É preciso que a gente entenda que as cortes constitucionais, elas vêm trabalhando um papel diferenciado nesse controle difuso nos últimos anos. No Brasil, nós não tínhamos, ou não temos, na verdade, pelo menos expressamente na Constituição Federal, a eficácia erga omnes das decisões no controle concentrado. Isso em 2004 começa a mudar. E aí nós precisamos entender como é que as cortes constitucionais vêm se portando nesse controle difuso. Muitas controvérsias, muitas discussões são pautadas nisso. Algumas pessoas acreditam que o controle concentrado vai ser esvaziado por conta dos efeitos que estão sendo dados às decisões proferidas em controle difuso. De fato, entre erros e acertos, a realidade que nós temos é essa. Nós precisamos entender como é que o controle difuso se porta no país atualmente. Qual o papel da nossa Corte, qual o papel do Supremo Tribunal Federal, qual o papel da nossa Corte Constitucional,
dentro desse cenário do controle difuso atualmente? Como nós aprendemos, o controle difuso é limitado entre as partes. Eu tenho demandas que, incidentalmente, possuem uma questão constitucional debatida. Mas será que isso se mantém nos dias atuais? Será que nós temos essas questões tratadas da mesma maneira? Será que o controle difuso possui o mesmo desenho na Constituição que a Constituição Federal de 88, na sua perspectiva originária, pensou? Nós temos esse mesmo desenho atualmente? É isso que nós precisamos entender. E qual a relação disso e qual a especificidade disso com a tributação? Mais uma vez, o quantitativo de demandas tributárias, a quantidade de ações que versam sobre a tributação, nos permitem tratar isso de um modo peculiar, porque o impacto e o quantitativo é muito grande. Nós temos muitas demandas no Supremo Tribunal Federal, eu vou apresentar os números para vocês aqui, logo ao final, mais para o final da nossa aula, e vocês verão que as questões constitucionais relacionadas ao direito tributário estão em primeiro lugar no Supremo Tribunal Federal. De onde saem essas informações? Do próprio site do Supremo. Esse assunto, esses dados estão disponíveis numa planilha no site do Supremo Tribunal Federal para quem quiser consultar. Essa planilha já vem sendo trabalhada por mim há muito tempo, o conteúdo disponível nela foi objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. Eu trato sempre de casos, eu sou um entusiasta dos estudos de caso. Eu acho que o Brasil precisa aprender com o que já foi feito e pensar no que pode ser feito. Você estuda caso como uma metodologia ativa de ensino, do ponto de vista daquilo que já foi decidido ou de uma visão prospectiva. Você trabalha com o aluno aquilo que já foi decidido e também aquilo que vai ser decidido, fazendo um exercício de futurologia, por que não? Cabe a nós, professores, fazermos nossos alunos pensarem de modo crítico, nosso aluno pensar de modo prospectivo. Quem sabe isso estimula o nosso aluno ao exercício crítico da advocacia, ao exercício crítico das diversas profissões que compõem o direito de um modo geral. Então, é nesse contexto que nós precisamos entender o controle difuso e o controle concentrado. O controle concentrado, nós sabemos, e não será objeto da nossa discussão, mas e sim o controle difuso. Muito se discute hoje qual o papel do Supremo Tribunal ou das cortes constitucionais dentro do controle difuso. Será que o papel é o mesmo? Será que temos as mesmas discussões? Será que temos originariamente o que a Constituição pensou? Nós temos isso no dia a dia das nossas decisões? Será que a Corte continua trabalhando o controle difuso na perspectiva interpartes? Vamos acompanhar agora uma pergunta e ver o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos discutir acerca do assunto. Acerca do controle de constitucionalidade, marque a assertiva correta. Os controles difusos e concentrados possuem as mesmas características segundo a Constituição Federal de 88? As decisões proferidas, seja com controle difuso, seja no controle concentrado, de acordo com o texto da Constituição, em sua redação literal e originária, possuem efeito erga omnes? O controle difuso, segundo a redação originária e literal da Constituição Federal, exige a observância do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que atribui ao Senado competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Os controles difuso e concentrado exigem a observância do artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal, que atribui ao Senado competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo? Claro que não, meus amigos. Essa característica de observância ao artigo 52, inciso 10, é apenas do controle difuso. E aí nós temos um ponto extremamente importante que nós temos que observar. O controle difuso de constitucionalidade, ele tem como características produzir efeito entre as partes. Originalmente, a Constituição Federal de 88 atribuiu ao Senado a competência ou atribuição, não vamos entrar nessa discussão, para suspender a eficácia do dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo. Está lá no artigo 52, inciso 10. Entretanto, nós temos, no ano de 2014, a reclamação 4335 originária do Acre. Essa reclamação é referente ao habeas corpus
89259, que buscou, num caso concreto, fazer com que a Justiça do Acre concedesse progressão de regime a determinados presos que tiveram seu direito negado. É nesse sentido, mas professor, você está falando de controle difuso, você está falando de direito tributário? Não entendi. Explico. As questões constitucionais do efeito e da extensão do artigo 52, inciso 10, foram debatidas com muita segurança e com muita força no julgamento dessa reclamação constitucional, a ponto do caráter expansivo das decisões proferidas em controle difuso ser trazida à baila pelos ministros. Ou seja, na reclamação 4335 do Acre, que se refere a uma matéria, ao cumprimento de uma jurisprudência do Supremo em matéria penal, foi debatido, ainda que incidentalmente, e ainda que não sendo o objeto principal da reclamação, mas foi discutido, sim, como razão de decidir quais os efeitos e qual a possível interpretação que deve ser conferida ao artigo 52, inciso 10 da Constituição. Iniciou-se a discussão sobre a mutação constitucional desse dispositivo e sobre uma possível objetivação das decisões proferidas no controle difuso. O que significa isso, professor? Objetivação dos das decisões proferidas em sede de controle difuso significa que, em regra, esse caráter objetivo do controle de constitucionalidade e das decisões, ele é típico e característico do controle concentrado. Mas isso foi trabalhado também sob a perspectiva do controle difuso. Lembrando que, originariamente, a nossa Constituição não prevê caráter expansivo, caráter objetivo das decisões tratadas em sede de controle difuso. Mas nesse caso concreto, ficou muito claro no debate dos ministros a intenção e o interesse em conferir ao artigo 52.10 uma interpretação conforme ou mesmo uma mudança de sentido de acordo com o que eles trabalharam com objetivação das decisões proferidas no controle difuso. Isso diria, em poucas palavras, as decisões proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade também passariam a ter eficácia erga omnes, também passariam a valer como eficácia para todas as demandas que tratem da mesma matéria. Ora, isso no nosso novo Código de Processo Civil já foi trabalhado, recurso extraordinário e repetitivo, lá no 927, 928, essas questões já são bem definidas que devem ser de observância obrigatória. Mas aqui fica a discussão. Ora, se o controle de constitucionalidade difuso passou a ter essa nova visão, significa que nós temos um novo desenho constitucional do controle de constitucionalidade. Agora, juntamente com os precedentes e a teoria adotada ao longo do novo Código de Processo Civil, diversos diplomas vão ser trabalhados sob a eficácia, sob a luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, ainda que proferidos em sede de controle difuso. Mas, professor, o controle difuso não é trabalhado apenas entre as partes, o efeito não se resume às partes. O artigo 52.10 não pede que a Constituição, que o Senado adote medidas para suspender a eficácia da lei? Sim, essa é a redação originária do texto constitucional. Entre acertos e erros, entre críticas, entre posicionamentos divergentes, isso é o que nós temos. É claro que isso pode representar algo a ser cuidado, a ser trabalhado com mais cautela. A partir do momento em que eu amplio essa decisão proferida no controle difuso, os ministros precisam adotar cuidados com as razões de decidir. Eu não posso apenas me limitar a julgar procedente ou improcedente o pedido, a entregar ou não o direito, a acolher ou rejeitar os pedidos. Eu preciso lembrar que eu vou trabalhar uma decisão que vai ter eficácia no ordenamento jurídico como um todo. Então, a partir daí, o controle difuso começa a ganhar novos contornos. Na verdade,
O Instituto da Repercussão Geral já representa uma mudança nesse sentido. É uma tendência, o ordenamento jurídico ele vem caminhando como um todo, ele vem evoluindo, a legislação vai mudando para que eu não tenha demandas decididas pela Suprema Corte, pelas Cortes Superiores, de modo repetido, demandas que já podem ser trabalhadas nesse sentido por todo o ordenamento, que elas voltem a ser debatidas. E aí, nós começamos a trabalhar a perspectiva do controle difuso, ultrapassando o interesse subjetivo das partes. E aí o quantitativo de discussões tributárias no âmbito do Supremo Tribunal Federal mostra para a gente que nós precisamos entender de repercussão geral. Nós precisamos entender quais os recursos extraordinários, lembrando que o controle difuso ele é efetivado, ele é desempenhado na sua plenitude com a interposição do recurso extraordinário. É através do recurso extraordinário que essa matéria chega ao Supremo Tribunal Federal. E aí entra o nosso ponto importante, que é entender a repercussão geral. Como que essa repercussão geral vai ser tratada, deve ser trabalhada? Ora, primeiramente nós precisamos entender que o controle difuso, ele está inserido num processo que discute uma determinada situação jurídica, uma determinada situação no direito tributário. Nós tivemos muitos casos importantes no ano passado em matéria tributária que ainda hoje repercutem no âmbito do Supremo. Amanhã vamos falar aqui, vamos trabalhar um pouquinho alguns casos, mostrar um pouquinho dessa jurisprudência e como é que o Supremo trabalha alguns recursos, como é que a gente sugere que você enfrente a leitura de um acórdão, o que é que você precisa entender dentro das decisões da Corte para captar a razão de decidir. E é nesse sentido que o recurso extraordinário ganha força. O recurso extraordinário ele passa a ser visto como um instrumento a serviço da uniformização do ordenamento constitucional. Claro que ele sempre foi visto assim. Recurso extraordinário discute matéria constitucional, decisões que são tratadas em última ou única instância, que violam a Constituição, que declarem a inconstitucionalidade de tratados federais, que julguem válidas atos em face decisões inconstitucionais à luz do que as decisões de primeira instância falam do direito local. Nós precisamos entender que essas discussões vão chegar no Supremo Tribunal Federal, mas elas ganham um requisito. O Supremo Tribunal Federal ganha um instrumento, um instituto de grande repercussão no direito constitucional e no direito processual. Além das hipóteses lá do artigo 102, inciso 3 da Constituição, que tratam das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, a Constituição Federal ganha um artigo que trata da repercussão geral da matéria constitucional. E aí, para que eu interponha um recurso extraordinário, eu preciso, além de encaixar lá nas hipóteses do 102, inciso 3, eu preciso trabalhar a questão da repercussão geral da matéria. Não basta mais as questões constitucionais puramente tratadas. Eu preciso demonstrar que a questão debatida, que a decisão recorrida, além de violar a Constituição Federal de algum modo, ela também possui impacto do ponto de vista jurídico, ou seja, as questões jurídicas tratadas lá possuem grande repercussão. Econômico, nesse aspecto, eu preciso demonstrar que a decisão tratada ali, a discussão tratada ali, vai impactar na economia de um modo tão razoável, tão considerável, que eu não estou apenas discutindo um caso entre as partes litigantes. Eu também tenho que demonstrar que a minha questão constitucional debatida no processo tem relevância social. Não basta eu dizer que aquilo viola a Constituição e prejudica meu direito face a alguém. Eu preciso demonstrar que aquela questão vai ter impacto em toda a sociedade. E, por último, eu preciso também demonstrar, claro, lembrando, esses requisitos não são cumulativos, eu preciso demonstrar que a minha questão tratada nos autos,
ela também vai ter impacto do ponto de vista político. E aqui o político da estruturação do Estado, do pacto federativo, do convívio harmônico entre os entes federativos. Então é nesse sentido que a repercussão geral ganha força. O direito como um todo trata a repercussão geral sob duas perspectivas. Eu tenho, ao mesmo tempo, um filtro recursal, um requisito a mais que deve ser demonstrado como preliminar do recurso extraordinário e, ao mesmo tempo, eu tenho um potencializador de efeitos das decisões. A partir de agora, não obstante todas as discussões tratadas na reclamação 4335, lá em 2004, o Constituinte já diz para mim o seguinte: a partir de agora, as questões tratadas em sede de recurso extraordinário, elas impactam na sociedade do ponto de vista jurídico, econômico, social ou político. Mas eu ainda não tenho o efeito erga omnes automático, eu ainda tenho muita discussão, eu não tenho ainda um código de processo, isso lá em 2004, que diz para mim que as questões debatidas em sede de recurso extraordinário repetitivo são precedentes, ou melhor, o código não usa essa expressão, mas são recursos repetitivos, devem ser observados por todos os tribunais, como está lá no artigo 927. E aí eu começo a dizer para o legislador, a sinalizar para o legislador que eu preciso mudar o cenário. E nesse contexto surge o Código de Processo Civil, que em 2015, 2016, um código brilhante, um código que tem seus defeitos, tem seus acertos, mas um código que muda a mentalidade do direito brasileiro. Muito se discute se nós estamos preparados para o que o Código de Processo Civil vem. E aqui eu fico um pouco confortável para falar de matéria processual, peço licença aos colegas processualistas, aos colegas estudiosos do direito processual como um todo, mas eu me sinto muito à vontade como professor de Direito Processual Tributário para trabalhar os benefícios do Código de Processo Civil dentro da perspectiva da estruturação do sistema tributário. Eu já conversei aqui, nós já conversamos, que eu posso discutir precedentes judiciais dentro do âmbito do processo administrativo, porque o novo CPC me permite isso. Em sede de repercussão geral, eu tenho o artigo 1035 detalhando o parágrafo 1º, mais precisamente, detalhando todos esses requisitos da repercussão geral da questão constitucional. E aí, o direito processual civil se entrelaça com o direito tributário e eles começam a andar cada vez mais de mão dadas. Porque eu tenho um rol, eu tenho um cabedal de decisões em matéria tributária que são uma verdadeira fonte, um verdadeiro manancial de decisões, de conteúdo para que o direito processual civil amplie, e o Código permitiu que isso acontecesse. E aí o direito tributário começa, dentro dessa perspectiva de precedentes, de repetitivos, como nós já fizemos a separação aqui, o direito tributário como um todo começa a ver e a entender que o direito processual civil não só funciona para os outros ramos do direito, mas como impacta no seu dia a dia, no dia a dia das empresas, porque essa eficácia vinculante, essa eficácia obrigatória, ela vai começar a ter impacto, levando em consideração o quantitativo de demandas tributárias que nós temos. Hoje nós vimos que em sede de recurso repetitivo, o STJ tem 238 teses, mais ou menos. Tá? Esses números vão variar sempre para um pouquinho mais, um pouquinho menos, por conta da atualização do banco de dados, mas é um grande número, são muitas teses fixadas em relação ao direito tributário. Já no Supremo Tribunal Federal, e nós vamos ver um pouquinho com mais detalhe mais para frente, a repercussão geral também ganha corpo. Os processos, o recurso extraordinário, com toda a sua importância por ser um recurso previsto constitucionalmente, na Constituição, por ser um recurso que vai dar efetividade a direitos e garantias fundamentais, ele ganha corpo. E aí, nós começamos a falar, nesse sistema, nós começamos a falar em repercussão geral presumida. Mas como assim, professor? O que seria essa repercussão geral presumida? Está lá no novo código. Quando você estiver debatendo questões já caracterizadas por súmulas, já fixadas em sede de recurso repetitivo, que já tenham discutido a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, eu pressuponho que essas questões
possuem repercussão geral. E o direito tributário, com seu quantitativo de normas constitucionais, como nós já vimos aqui, começa a ocupar a cabeça das discussões com repercussão geral conhecida. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal disponibiliza todas as informações, repercussão geral conhecida, não conhecida, mérito julgado, não julgado. Realmente são dados fantásticos para quem se dedica à pesquisa. E eu já faço isso há um tempo. Eu mapeei todos os casos do Supremo Tribunal Federal, com base nos dados fornecidos por eles, todos esses dados que possuem a questão da repercussão geral conhecida, que você tem o mérito pendente, o mérito pendente de julgamento e o mérito julgado. E isso já rendeu bons frutos. Nós já conseguimos debater, lançamos uma obra em parceria com diversos autores, com diversas pessoas que se dedicaram ao estudo dos recursos em matéria de CMS. E é nesse sentido que eu chamo mais uma pergunta para a gente, para conduzir, para nós possamos conduzir o nosso estudo. Vamos ver. De acordo com o regramento da repercussão geral, identifique a assertiva correta. A repercussão geral da matéria constitucional foi criada por meio do poder constituinte originário. A repercussão geral é instituto exclusivo do controle concentrado de constitucionalidade. A repercussão geral é instituto exclusivo do controle difuso de constitucionalidade. A Constituição Federal de 88 não informa quais as características da matéria que determinam a existência ou não de repercussão geral. É claro que a resposta é a letra C. A repercussão geral é instituto do controle difuso de constitucionalidade e nós podemos dizer que ela possui uma característica bivalente. Ela é tão importante que nós temos uma tríplice base de sustentação da repercussão geral. Nós temos a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º, nós temos a previsão da repercussão geral da questão constitucional. Nós temos o novo Código de Processo Civil, no artigo 1035, parágrafo 1º, tratando das questões jurídicas, econômicas, sociais e políticas. Nós temos também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, resoluções do Supremo Tribunal Federal, regramentos sobre seu julgamento no próprio site do Supremo Tribunal Federal, principalmente as questões voltadas ao plenário virtual, que é como a questão a repercussão geral da questão constitucional é tratada. Então, nós temos um instituto que tem uma tríplice sustentação jurídica. É o que nós costumamos brincar, ele tem um tríplice pilar no nosso ordenamento jurídico. Constituição Federal, Código de Processo Civil e regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Por mais que nós não concordemos com o que aconteceu, com o que vem acontecendo com a interpretação do artigo 52, inciso 10 da Constituição, com a questão da atribuição do Senado Federal ou competência do Senado Federal para suspender a eficácia normativa de determinados dispositivos legais. É isso que vem acontecendo e a repercussão geral ganhou muita força. Daí a importância de estudarmos e entendermos como essa repercussão geral é conduzida, como ela é tratada, como os ministros a debatem, como elas são debatidas. Todos os ramos do direito. Nós vamos identificar amanhã, com mais detalhes, quais esses ramos. Nós vamos identificar como essas questões são debatidas. Hoje o Supremo tem 14 temas. Dentro da planilha fornecida por eles, são 14 temas que eles selecionam, que esses temas coincidem com ramos do direito, dentre eles o direito tributário, que tem lá o quantitativo de processo, número dos recursos, número do tema de repercussão geral, se já foi julgado, qual a tese fixada, se não foi julgado, qual o resumo da matéria, ou seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal, além de muito rica, ela vem muito bem organizada no próprio site do Supremo. E nós precisamos utilizar isso tudo. Mais uma vez aqui, nós vamos conversar e tentar separar recursos repetitivos, precedentes judiciais e a necessidade que nós temos de estudar os casos concretos. Meus amigos, é muito importante que nós, estudantes do direito, estudiosos, professores, nós que estamos voltados para o direito de um modo geral, e especialmente o direito tributário. Por que especialmente o direito tributário? Pelo quantitativo das normas, das discussões tributárias que nós temos no Supremo Tribunal Federal.
o direito tributário ocupa o primeiro lugar das questões com a repercussão geral conhecida no Supremo. Alguém pode questionar, mas eu tive alguém que me falou que direito administrativo pode estar em primeiro lugar, mas estudando todos os casos cuja repercussão geral foi conhecida, mérito julgado, mérito pendente de julgamento, nós identificamos dentro de direito administrativo diversos recursos que não se relacionam à matéria administrativa propriamente dita. Existem diversos recursos, como as taxas cobradas pelas universidades públicas, estão inseridas dentro de direito administrativo, da classificação que o Supremo adotou, mas que versam sobre matéria tributária. Então é por isso que o direito tributário ganha relevo com essas questões da repercussão geral. Lembrando, o direito brasileiro trabalha diversos sistemas fixados, diversos recursos que fixam decisões em sede de formatos repetitivos. Não necessariamente nós temos razões de decidir, nós temos os precedentes na sua acepção originária. Mas isso não importa, pelo menos do ponto de vista do caminho que o ordenamento jurídico brasileiro vem vivendo, e aqui nós precisamos parar um pouco para refletir e entender que o direito brasileiro vem sendo transformado. Nós não vamos viver uma transformação. O Brasil não é o país do futuro do direito. O futuro já é agora. Nosso direito está em transformação. O novo Código de Processo Civil, ele foi desenhado, exatamente sob essa nova mentalidade. O grupo de juristas, a exposição de motivos do novo código, revela que ele é um código à frente realmente do seu tempo. Ele trabalha institutos como cooperação, como negócio processual, que vão impactar diretamente no direito tributário. Além de conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores para orientar um cliente, para que eu me posicione sobre determinada matéria, para que eu escreva sobre determinado assunto, eu vou precisar entender como que esses institutos do direito processual civil vão entrar e se inserir no direito processual tributário. Aqui, eu, na qualidade de professor de direito processual tributário, eu digo para os meus alunos, meninos, o novo Código de Processo Civil é um mundo a ser explorado. A jurisprudência vai ser criada por nós. Nós iremos construir a jurisprudência e vamos já, voltando para o direito tributário, trabalhar quais os institutos, quais os dispositivos do novo código que podem e vão ajudar muito o direito processual tributário de um modo propriamente dito. O direito processual civil evoluiu muito. Nós temos um direito processual civil hoje no Brasil de altíssimo nível. Temos grandes professores, grandes escritores, talvez os melhores do mundo estejam conosco. Então, nós temos que aproveitar esse momento para estudar os casos, nós temos que entender quais os processos que chegam nas nossas cortes superiores, quais as matérias que são debatidas e o melhor, como esses tribunais decidem cada caso. Cuidado, vamos separar quais os dispositivos das decisões. Lembrando que as decisões judiciais, naquela acepção clássica, ela é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo é aquela parte final da decisão em que nós temos toda a síntese, acolho, não acolho, procedente, improcedente, constitucional ou inconstitucional. O que nós temos que entender é que os precedentes são mais que isso, como nós já conversamos aqui. E é nesse contexto que nós precisamos entender dois institutos do direito processual civil voltados aos precedentes que podem ser muito úteis no dia a dia, principalmente quando nós tivemos que provocar a mudança da jurisprudência. Um detalhe, não é um sistema de precedentes, não é um sistema de recursos repetitivos, seja lá o que você escolher adotar, não é esse arcabouço normativo que vai fazer com que a jurisprudência se estabilize ad eterno. Nós, advogados, juízes, ministros, professores, estudantes de direito, nós temos que entender que a jurisprudência acompanha a sociedade. O direito é uma disciplina, é uma ciência voltada para... Não é à toa que nós fazemos parte das ciências sociais. A sociedade precisa caminhar de um modo e o direito precisa caminhar juntamente com ela. Hoje em dia nós estamos vendo a tecnologia, como que a tecnologia vem sendo usada dentro do direito,
como que a inteligência artificial vem trabalhando essas questões de mapeamento de decisões. Para quem não sabe, hoje existem diversas decisões, diversos sistemas criados única e exclusivamente para mapear a jurisprudência de cortes, jurisprudência de tribunais, seja de segunda instância, seja sejam cortes superiores, seja direito comparado. O que acontece é que eu tenho a inteligência artificial fazendo não só análise quantitativa, mas uma análise qualitativa desses dados. E aí muitos perguntam, mas professor, se isso continuar, nós vamos ter problema, vamos perder nosso emprego? Jamais. A máquina ela vai fazer um trabalho para você e vai lhe dar dados. Trabalhos que você faria também facilmente. Agora, o que você vai usar, o que você vai fazer com essas informações, só a sua criatividade, o seu poder de compreensão vai fazer. Então, a repercussão geral da questão constitucional ocupa um espaço muito relevante dentro do Supremo Tribunal Federal. Talvez seja hoje o instituto com apoio normativo mais vasto, mais voltado para uma estruturação completa. Nós temos a Constituição, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos o regimento interno do Supremo tratando sobre isso. É muito importante, existem professores, existem estudiosos do direito processual que se ocupam somente das questões práticas da questão da repercussão geral da questão constitucional. É claro que seria muito interessante trazermos esses assuntos aqui, mas infelizmente, ou felizmente, nós temos que levar isso para o direito tributário e nos preocuparmos como o direito tributário vem abraçando esse instituto. E aí, nós temos que entender que o quantitativo de causas que estão sendo discutidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, é material muito bom, seja para análise quantitativa, seja para análise qualitativa de como esses precedentes vão se desenhar. E existem situações que nós vamos observar em que os casos não são idênticos. Por algum motivo, alguém uniu, nós já conversamos aqui sobre isso, alguém uniu precedentes que não devem estar unidos, que não fazem parte da mesma família. As classificações, elas têm que obedecer critérios que coloquem as coisas na mesma estrutura. Eu não posso classificar no mesmo cesto, reunir no mesmo cesto, questões ou pontos ou instrumentos ou situações totalmente diferentes. E aí eu tenho o distinguish que serve exatamente para isso, para que eu separe aqueles recursos que foram unidos, foram tratados de modo análogo, quando na verdade não são. É preciso lembrar que as discussões jurisprudenciais elas não podem ser engessadas. Muita gente discute e questiona por que esse sistema não é positivo. Eu não posso tratar verticalmente precedentes de cortes superiores sob pena de engessar discussões jurídicas, mas não é bem por aí. Eu tenho institutos dentro dos próprios precedentes, como o overruling, por exemplo, onde eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para provocar e mostrar a superação daquele precedente. É claro que o direito ele precisa caminhar juntamente com a sociedade. Nós temos questões que são tratadas dentro de um contexto social hoje totalmente divergente. E aí é que entra o grande ponto desse sistema, dessa estrutura, se você não quiser chamar de sistema. Quando eu falo em precedentes, em momento algum o Código fala em engessamento de decisões. Agora, é claro, isso precisa haver sensibilidade para que isso não aconteça, esse engessamento aconteça, eu preciso trabalhar juntamente com julgador, advogados e partes, eu preciso trabalhar a noção de adequação dos casos e trato de cada situação de modo específico. Senão, o que acontece? Senão, nós vamos ter decisões que vão sempre ser repetidas e as questões não vão ser mais debatidas. Como ficará a evolução jurisprudencial nisso? Como ficarão as questões de mutação constitucional que levarão o nosso direito à evolução? É aí que o direito processual civil também possui mecanismos para isso. O direito constitucional, com todas as suas técnicas e métodos de interpretação, que são de fundamental importância para a efetivação dos nossos direitos e garantias fundamentais, é aí que eles têm que nos emprestar todas essas ferramentas para que eu, contribuinte, tratando no caso concreto, consiga demonstrar, seja por uma técnica de interpretação, seja por um método de interpretação, ou pela mesma coisa, caso isso você entenda, seja por qualquer
coisa, você precisa trabalhar o seu caso concreto ou para aproximá-lo do precedente ou para afastá-lo de um precedente invocado. Se isso não for feito com tranquilidade, não for feito de modo profundo, de modo específico, de modo didático, para que o julgador leia os seus argumentos, você corre risco de ter um caso tratado de uma forma que não deveria ser. E aí é que o direito constitucional, de um modo geral, tem um amplo leque, tem um amplo arcabouço de métodos, de técnicas, de instrumentos que nós, sejamos tributaristas, sejamos criminalistas, sejamos voltados para o direito empresarial, de qualquer direito que tenha amparo na Constituição ou uma questão constitucional debatida, que esse direito possa ser debatido e tratado da melhor maneira. Vamos chamar mais uma questão para que a gente entenda um pouquinho mais desse assunto. Ainda de acordo com o regramento da repercussão geral, a ponte é assertiva incorreta. A repercussão geral da matéria debatida deve ser demonstrada como preliminar do recurso extraordinário. Foi através de emenda constitucional que o Instituto da Repercussão Geral foi inserido no ordenamento jurídico. A repercussão geral da matéria debatida deve ser demonstrada no mérito do recurso extraordinário. A repercussão geral da matéria pode ser vista como um verdadeiro filtro recursal. A alternativa incorreta é a letra C. A repercussão geral da matéria debatida deve ser demonstrada no mérito do recurso. E aí é o ponto importante. Repercussão geral da questão constitucional, não obstante a matéria, não obstante o assunto tratado, é preciso que você a trate como preliminar do recurso, sob pena do seu recurso não ser conhecido. Então, meus amigos, é nesse sentido que a repercussão geral da questão constitucional ganha corpo no nosso ordenamento jurídico. E o direito tributário está sensível a isso. O direito processual tributário, que é um ramo do direito, muitas das vezes esquecido por quem trabalha apenas o direito material, o direito tributário está de mãos dadas com o direito processual civil. A mentalidade processual, ela está inserida hoje em diversos ramos do direito, o que não é diferente com o direito tributário. Especialmente porque o nosso sistema jurídico de um modo geral, nosso ordenamento jurídico de um modo geral, ele entrelaça as questões de direito material com as de direito processual no âmbito administrativo. Como eu já adiantei aqui, o processo administrativo fiscal é uma ferramenta importantíssima para que o jurista, para que o advogado, o contribuinte, tenha suas questões discutidas por especialistas. Nós não podemos abandonar sob aquele discurso de que, mas eu vou entrar no Poder Judiciário de fato. Não podemos abandonar o processo administrativo fiscal. O processo administrativo fiscal, assim como os tribunais administrativos, são repletos de juristas, de pessoas de grande capacidade técnica, que se voltam à matéria da tributação. O dia a dia do direito tributário não é tão simples. Nós estamos tratando de um ramo do direito muito específico, que envolve noções de economia, noções de contabilidade, noções de políticas públicas, de direito orçamentário. Daí a importância de fortalecer o processo administrativo, que trabalha pessoas especializadas, que trabalha pessoas que são voltadas para o desenvolvimento do direito tributário. E é claro, é muito melhor que você tenha a sua questão discutida por especialistas. Não que o judiciário não os possua, é óbvio que nós sabemos, e é simples de verificar que são, principalmente no âmbito das cortes superiores, o nosso judiciário é completamente recheado de grandes nomes do direito tributário. Mas nós precisamos entender que essa prática precisa ser levada para os tribunais administrativos. A jurisdição administrativa, sem polêmica a respeito dessa expressão, que não é aceita por muitos, mas as questões debatidas no âmbito administrativo, elas precisam ser fortalecidas. O poder público, ele também possui condições de discutir esses casos do ponto de vista técnico. É nesse sentido, caminhando para o nosso final, para que nós chegamos no auge do nosso curso, que são os casos, são os precedentes, são as discussões, as teses fixadas em sede de repercussão geral. Eu vou explicar para vocês, e a gente precisa entender de onde saem essas informações. Eu não inventei esses dados, eles estão disponíveis para quem quiser no site do Supremo Tribunal Federal. Como isso aconteceu? Como isso surgiu? Por que eu senti necessidade desse estudo e compartilhar isso com vocês? O que para mim é uma honra muito grande. Eu ainda era estudante de mestrado e
me deparei com essa planilha e aplicando diversos filtros e selecionando e discutindo diversos temas que tem lá dentro, eu identifiquei que o Supremo usa 13 classificações, 13 ramos do direito para separar as matérias, como eu já havia adiantado aqui. E o que mais chamou a atenção? Essa planilha, ela possui diversos recursos que não tiveram a repercussão conhecida, o que foi descartado por mim, e eu me concentrei nos recursos cuja repercussão geral foi conhecida. Dentro desse grupo, eu tenho 3 divisões. Eu tenho aqueles que a repercussão foi conhecida e estão pendentes de julgamento, o que é um material fantástico para você fazer um exercício da jurisdição futura, de futurologia jurídica, saber como é que a corte vai se posicionar. Eu tenho também aqueles casos em que já foram decididos, eu já tive o mérito julgado, eu já tive a questão da repercussão geral debatida, discutida e não necessariamente transitados em julgado. Tá? Dentro do mérito decidido, existem também uma subdivisão. Existem aqueles que já foram decididos e que já tiveram seu trânsito em julgado, o que em matéria tributária, quando eu eu escrevi a minha dissertação, eram 68, hoje são em torno de 71, 72 casos, e existem aqueles que estão com o trânsito em julgado pendente, seja por pedido de vista, seja por pedido, que já houve o julgamento do mérito, mas por pedido por peticionamento, por outros pedidos, por embargos de declaração, a maioria são embargos de declaração. Então é esse o cenário que o Supremo Tribunal Federal apresenta na planilha fornecida por eles. E são dados públicos. Eu vou pedir licença para os senhores para ler aqui os ramos do direito em que o Supremo faz essa separação. E alguns números para que a gente entenda esse quantitativo de demandas. Tá? Eu tenho matérias lá sobre direito tributário, que é o que nós já conversamos, que são 209 casos. Eu tenho direito administrativo e outros ramos do direito, e outras matérias de direito público, que totalizam 224 casos. Opa, professor, mas você falou que direito tributário ganha. Lembrando que dentro de direito administrativo tem inúmeros julgados, algo em torno de 19 ou 20 que são relacionados ao direito tributário e não ao direito administrativo propriamente dito. Eu tenho direito civil, que tem 25 casos. Dentro de direito civil também possui um que relaciona-se à matéria tributária. Esse recurso trata de responsabilidade tributária. Eu tenho direito processual civil e do trabalho, com 84 casos. Eu tenho direito previdenciário com 26 casos. Eu tenho direito do consumidor com 12 casos. Eu tenho direito internacional com 2 casos, eu tenho direito eleitoral com 8, direito processual penal com 31. Esses são alguns exemplos de ramos do direito que estão dentro da classificação que o Supremo torna público. E isso é fantástico, é um material riquíssimo para nós fazermos estudos de caso. Já saiu um livro a respeito do assunto, existem outros grupos também trabalhando. Na internet nós vemos vários pesquisadores, vários professores trabalhando com a pesquisa voltada para o empirismo, para os casos concretos. Eu preciso trabalhar o direito, eu preciso trabalhar a pesquisa empírica, saber como é que o direito está sendo aplicado, como é que os julgamentos estão sendo conduzidos, como é que os ministros se posicionam. Tanto que hoje em dia se fala em inteligência artificial para ler decisões judiciais. A inteligência artificial, o direito e a tecnologia, eles vêm andando de mãos dadas. Mas não tenha medo, não se assuste. É claro que você vai precisar se inteirar, você vai precisar se adaptar aos novos mundos, mas sempre vai haver espaço para o pesquisador. Pesquisador curioso, jurista, ele vai sempre ter espaço. E usa a tecnologia como teu aliado. Então é nesse sentido que a gente encerra o nosso bate-papo. Nós vamos finalizar fazendo uma síntese do que nós vimos aqui hoje e já preparando para a nossa análise de casos amanhã. Amanhã nós falaremos um pouquinho sobre democracia, sobre jurisdição constitucional, nós vamos falar um pouco mais sobre Corte Constitucional e vou apresentar para vocês alguns casos relevantes que passaram pelo Supremo em sede de repercussão geral. Hoje nós falamos sobre um monte de coisas voltadas à tributação e voltadas ao controle difuso de constitucionalidades. Fizemos um resumo do que é o direito constitucional, como é que a Constituição originariamente tratou o controle concentrado, o controle difuso, como é que o julgamento da reclamação 4335, que relacionava-se ao habeas corpus,
que tratava da progressão de regime no caso de crimes hediondos, como é que essa questão do artigo 5210 foi tratada pela Corte. A Corte fala em objetivação do controle difuso, eu estou falando em mutação constitucional, essas são as palavras que o ministro usa. Eu estou falando em discussões, em ampliação dos efeitos, em ampliação do controle difuso, dos efeitos proferidos em sede de controle difuso. E é nesse sentido que a gente fica por aqui. Amanhã vamos tratar exatamente sobre os casos concretos, sobre a repercussão geral, sobre aspectos mais práticos dessa discussão. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.